Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando o livro do Jesus de La Villa, 100 finais que você deve conhecer. Vamos continuar o estudo do rei no canto, né, na banda que ele chama lá, nas laterais. Bora lá, vamos ao 13.8, aqui jogou continuação, exatamente a mesma continuação do mesmo diagrama de ontem. Jogou torre C1, aqui ele podia jogar rei C8, torre A7, torre B1. Para quê? Justamente para não deixar de mate, que do jeito que estava lá, ele jogou a torre aqui por quê? Porque senão joga a torre aqui é mate. Ele jogou a torre aqui, qualquer coisa ele entra aqui e defende. Tá bom, mas vamos lá, C8, podia ser aqui, torre A7, rei B1. Torre de novo para o outro lado, rei B8. Se jogasse torre B6, cheque. Bispo C6. Então jogou torre, se jogar torre F8, rei A7. Torre A8, rei B6. E agora ganha torre. Cheque, torre B8, cheque, vai ganhar a torre. Agora aqui, voltando lá mesmo, aqui, começamos aqui no 4, que é o 13.8, agora vem aqui. Por exemplo, bispo B3, a chave autêntica para o fim. O bispo controla a casa D1, evita o cheque, e C2, evita o retorno. A segunda, e também aqui cria uma posição zug-zag. O rei não pode se mover e a torre deve piorar sua posição. Então, torre C3. Jogar rei C8. Torre B4 ameaça bispo E6. Bispo E6 aqui, cheque. Mas rei D8. Torre D4, tentando dar mate. Torre E1 para proteger do mate. Por quê? Se a torre entrar aqui é mate, né? Então jogou a torre aqui porque a torre consegue. Mas se jogasse aqui rei C8, bispo D5, rei B8, torre A4 e mate, né? Daí não tem escape. O rei vai ter que vir para cá e a torre entra aqui e mate. Outra jogada fina podia ser aqui, né? De jogar bispo A4. Tá armazenando, tá preparando o mate, né? Ele controla a casa D1. Rei C8. Torre B4. E não há defesa contra bispo D7. Mas vamos lá. Bispo E6, ameaça mate, né? Torre D3, cheque. Bispo D5. Ameaça do mate impede da torre de recuperar a posição defensiva correta. Torre C3. Agora a manobra das brancas é semelhante àquela que quebrou a defesa. Torre D7, cheque. Novamente essa verificação para ganhar tempo. Rei C8. Se jogar rei E8, torre G7 e mate porque não há torre F3. Mas vamos voltar aqui, rei C8, torre H7, rei B8, torre B7, cheque. De novo a ganância do tempo, né? Rei C8, torre B4, o bispo E6 aqui está ameaçado, né? E o próximo lance está preparado. Rei D8. De jogar torre D3. Rei A4. Bispo C4. A posição é quase a mesma da final da torre 3. Se você seguir as análises com atenção, provavelmente conseguiria encontrar uma nova vencedora agora mesmo. Consultar um livro, mas também terá percebido a grande complexidade
torna impossível registrar na memória a longo prazo. Muitos grandes mestres desviaram ao alcançar a posição de Philidor, ainda mais há anos, especificamente em um jogo adiado, Celaya São Cláudio, do CTO de Espanha, por equipes disputado em Pontaferrada em 1992. Pude constatar como vários grandes mestres tentaram reconstruir esse final sem sucesso. É por isso que acho que vale a pena resumir as ideias essenciais. Definir essas ideias aliadas a uma situação de concentração e tempo suficiente, permite-nos acertar os movimentos em um dia de pararmos com o tabuleiro. Resumo das ideias-chave. As melhores linhas de defesa são a segunda e a primeira. Guarde bem o conceito. O melhor é a segunda, porque tem cheque numa casa de cor oposta ao bispo. Para retirar a torre de segunda, você tem que usar o Zugzwang. Uma vez que a torre sai da segunda fila, você tem que combinar os cheques ganhando tempo com a mudança de flanco, colocando a torre preta em pior situação. Né? Para preparar o movimento-chave do bispo. Esse movimento-chave do bispo deve controlar o espaço do cheque da torre defensiva. E as brancas ganharam, né? Mas foi muito interessante essa posição de Philidor. Eu dividi em duas porque ficou muito pesado só se fazer as duas ontem. Mas realmente não é nada fácil. Mas se estudar a gente chega lá, né? Certo, pessoal? Muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo se você... Não esquece de curtir o vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva. De segunda a sexta, sempre pelo menos um vídeo vai ter por dia. Geralmente são 2. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.